escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da querida paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em festa, celebrando a novena da padroeira. Saudamos também a todos os que vieram de outras
paróquias e comunidades, os convidados dessa noite, todos os devotos de Nossa Senhora que vêm aqui nesta matriz para celebrar o 5º dia da novena em preparação para a festa do dia 13 de maio. Estamos hoje chegando na metade da festa, 5º dia da novena, estamos na metade desta caminhada espiritual para celebrar no dia 13, recordando a primeira aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, celebrarmos também o dia da festa. Nesse dia 8 de maio, quando se celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, é uma devoção muito forte, sobretudo na Itália. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é celebrada neste 8 de maio. E aqui a Senhora do Rosário de Fátima. São os muitos títulos que damos a ela, que em vários lugares se manifesta para se fazer próxima de nós, seus filhos e filhas. Estamos vivenciando as alegrias da Páscoa, o tempo pascal, em que a Igreja celebra com júbilo e honra do Cristo ressuscitado. E essa alegria se torna maior ainda por estarmos nas festividades da padroeira, a Senhora de Fátima. E hoje nós também nos alegramos com a Igreja do mundo todo, porque hoje nós conhecemos o que ocupará a cátedra de São Pedro, o Sumo Pontífice, o novo Papa da nossa Igreja, que será por nós chamado de Leão XIV. Então hoje nós louvamos e bendizemos a Deus, que coloca diante de nós um bom pastor para conduzir a nossa Igreja. Agradeçamos pela bondade, pela misericórdia, pela ternura de Deus, que suscita pastores segundo o seu coração para nos conduzir. Ouviremos a voz do Papa Leão XIV, a voz de São Pedro, que nos confirma na fé. Sejamos agradecidos a Deus pela Igreja e pelo novo Papa, que a partir de agora inicia a sua missão. Rezemos para que Deus o abençoe, conceda saúde, sabedoria, o Espírito Santo que conduziu os cardeais do conclave para que escolhessem o Papa Leão XIV, esse mesmo Espírito o conduza na sua missão. Ele vai dar continuidade à missão realizada por tantos sucessores de São Pedro, sobretudo do nosso querido Papa Francisco, que esteve por último nessa missão. Rezemos então pela nossa Igreja e pelo Papa Leão XIV. Celebrar a novena de Nossa Senhora é sempre uma oportunidade para nos lembrarmos de que foi ela que rezou a primeira novena. Foi ela, com a Igreja nascente, que rezou a primeira novena. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar o Pentecostes, é a novena do Divino Espírito Santo. Foi a primeira novena realizada, aqueles 9 dias que separaram a ascensão do Senhor do domingo de Pentecostes. E diz os Atos dos Apóstolos que Nossa Senhora, ela presidia na oração dos discípulos do Senhor, aqueles 9 dias. Inspirados, portanto, na atitude orante da própria Virgem, nós temos esse belo costume de rezar novenas, sobretudo preparando-nos para as festas, especialmente as festas de Nossa Senhora. Então aqui fazemos como que a experiência dos apóstolos no cenáculo. Ela está conosco e nós hoje, os discípulos do Senhor, junto com ela, estamos unidos em oração. E da mesma forma que Nossa Senhora foi perseverante na oração com os discípulos, ela nos faça também perseverantes nesta novena, e para que depois de celebrarmos a festa, possamos colher os frutos dessa nossa caminhada espiritual, desses dias de oração. A festa da padroeira é para uma paróquia, é para uma comunidade, uma oportunidade de um retiro espiritual. São 9, contando com a festa, 10 dias de oração, de celebração do mistério pascal do Senhor, de estudo da palavra, de encontro com os irmãos. Então,
Então é um retiro espiritual, 9 dias de espiritualidade. Cada sacerdote que vem aqui celebrar a novena traz uma mensagem, nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Os religiosos, religiosas, os padres, todos os anos fazem o seu retiro espiritual. Nem sempre os leigos e leigas têm oportunidade para isso, diante dos afazeres do dia a dia, das responsabilidades familiares ou de trabalho, não têm oportunidade de se retirar para alguns dias de oração. Então, a novena de Nossa Senhora vem de encontro a essa necessidade que todos têm de se dedicar à oração, especialmente intensificada em um período. E neste período da novena de Nossa Senhora, todos possam aproveitar para fazer essa experiência do retiro espiritual. E aquela que nos conduz nessa caminhada é a Mãe da Esperança, conforme nós estamos refletindo neste ano. A Senhora da Azinheira nos conduz nos caminhos da esperança, porque nós estamos celebrando no mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, estamos celebrando a novena e a festa da padroeira, inseridos no Ano Santo. Papa Francisco abriu o Ano Santo, 2025 anos da redenção, 25 anos ao jubileu ordinário. E nós somos convidados pelo Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, a sermos peregrinos da esperança, que é o tema do ano jubilar. Peregrinos da esperança. E nós invocamos sempre a ela, sobretudo quando rezamos a Salve Rainha, de esperança nossa. Ela é a esperança nossa, porque assim como ela trilhou o caminho desta vida, acompanhando os passos do seu divino Filho Jesus, ela esteve com ele de Belém até a cruz. E ele diz: quem persevera até o fim é digno de mim. Ninguém perseverou mais do que ela. E é por isso que ela é a mãe da esperança, nunca perdeu a esperança, mesmo em meio às dores, com seu coração transpassado pela dor, ela sempre manteve acesa a chama da esperança. Ela é a esperança nossa, porque como ela, nós queremos viver com Cristo, nós queremos caminhar com Ele nesta vida, para que com Ele morramos, mas na certeza de que com Ele vamos ressuscitar. Aquela que o acompanhou até a cruz, o acompanha também no caminho para o céu, da glória. Aquela que participou da dor e do sofrimento de Cristo, participa também com Ele da glória da ressurreição. É por isso que ela se torna a esperança de todos nós, que queremos também chegar à vida em plenitude, à vida eterna em Cristo Jesus. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos conduza nos caminhos da esperança, até a felicidade eterna, junto do seu divino Filho Jesus. E durante esse tempo da Páscoa, nós sempre ouviremos na missa a proclamação de trechos do livro dos Atos dos Apóstolos, livro que foi escrito por São Lucas e que nos leva a enxergar como os apóstolos de Jesus cumpriram a missão que receberam dele: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E como viviam os primeiros cristãos e as primeiras comunidades que foram fundadas pelos apóstolos. Hoje, por exemplo, nós vemos São Filipe, um dos apóstolos do Senhor. Eles se espalharam e foram colocar em prática o mandato de Cristo, anunciar o Evangelho a todos. E hoje Filipe estava no caminho e ele se encontra com aquele eunuco etíope, que é ministro de Candace, aí da Etiópia, e ele estava no caminho e ele, no seu carro, estava lendo um trecho do profeta Isaías, que falava a respeito de Jesus. O Espírito que conduzia Filipe
o Espírito que conduziu os apóstolos na sua missão, o Espírito que conduz a igreja. Nós estamos vivemos hoje, nesses dias, o conclave, a escolha do novo Papa. É o Espírito Santo que conduz a igreja, como se conduziu a Filipe, fazendo com que ele se aproximasse do carro onde estava o eunuco, e ali ele pudesse explicar a ele o que estava dizendo o profeta Isaías. E a partir da explicação de Filipe, que falou para aquele homem sobre Jesus, ele pediu para ser batizado, ele passou a crer em Jesus, e podemos imaginar que ele voltou lá para o seu país como mensageiro da mensagem cristã, como mensageiro de Cristo, como testemunho de fé. O apóstolo Filipe anuncia para aquele homem a palavra de Deus e a partir dela a mensagem de Cristo. Esta é a missão da igreja, é a missão de todos nós, anunciarmos o Cristo Jesus com a nossa vida e sobretudo com o nosso testemunho, com a vivência da nossa fé. Sempre somos alimentados pela palavra de Deus, assim como o eunuco teve contato com a palavra de Deus através do profeta Isaías. Mas foi preciso que Filipe explicasse para ele o sentido das Escrituras. Nós sempre comungamos a missa em primeiro lugar da mesa da palavra de Deus. Que nós possamos sempre aproveitarmos estes momentos para nos deixarmos instruir pela palavra. Nós sempre temos muito respeito, muita veneração, muito amor, muito cuidado de nos prepararmos bem para comungar a Eucaristia. Como vamos falar daqui a pouco, o Evangelho hoje fala do pão do céu. Mas, para comungar, por exemplo, nós nos confessamos antes, e se não estamos com a consciência tranquila, se cometemos algum pecado e aquilo nos acusa a consciência, nós não comungamos, porque não nos sentimos preparados. Aí vamos nos confessar primeiro, para depois estarmos preparados para comungar. Que bom, isso é assim mesmo que tem que ser, temos que estar preparados. Mas da mesma forma que nos preparamos também para comungar Jesus sacramentado na Eucaristia, deveríamos nos prepararmos para também acolhermos a palavra, para também, assim, dignos, possamos acolher na vida, no coração, a palavra que nos é anunciada. A palavra que tem força, como teve para converter ao Cristo esse homem que era pagão. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, sobretudo nas nossas celebrações, não só com os ouvidos, mas com o coração. Procurar compreender, amar e assim praticarmos a santa palavra de Deus. E às vezes, de maneira muito superficial, a gente acompanha a liturgia da palavra da missa. E às vezes acontece até de quando saímos da igreja alguém nos perguntar, não sabemos dizer o que foi anunciado a nós na santa palavra de Deus. Nossa Senhora, ela quis que a palavra de Deus se cumprisse em sua vida. E nós que somos seus devotos, e não simplesmente devotos, mas filhos de Nossa Senhora, devemos aprender com ela a fazer também com que a palavra se torne realidade, se torne prática na vida de todos nós. Palavra que pode transformar e converter os nossos corações. E no Evangelho, hoje, Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então Jesus já preparava a instituição da Santíssima Eucaristia. Jesus já preparava o que ele fará depois, na quinta-feira santa, da última ceia com os apóstolos.
Ele vai instituir o sacramento da Eucaristia, Ele vai instituir o sacerdócio. Nós sabemos que esse discurso de Jesus sobre o pão da vida está no Evangelho de São João, logo depois daquele episódio em que Jesus multiplica os pães para saciar aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E aquele povo ia procurando Jesus, muitas vezes interessado no pão que ele dava, no pão material que ia saciar a fome daquelas pessoas. Mas Jesus, ele faz questão de anunciar para eles e também para nós hoje, que ele dá um alimento que é muito maior do que o alimento que mata a fome física. Ele vem para saciar a nossa fome de espiritual, fome de vida, fome de paz e salvação. E ele nos sacia no sacramento da Eucaristia, do pão vivo descido do céu, que é ele mesmo. Conforme hoje ele diz: a minha carne será dada para a vida do mundo. Antes de Jesus se entregar na cruz, na Sexta-feira Santa, ele se entrega na ceia eucarística com os apóstolos. É por isso que toda missa é a atualização do sacrifício redentor de Jesus. Em toda missa ele se oferece por nós. Em toda missa ele vem para nos dar a graça da redenção dos nossos pecados, a remissão das nossas faltas, e entramos em comunhão perfeita com Ele. A missa já é, portanto, para nós a antecipação do que será o céu, quando estaremos na perfeita comunhão com o Senhor. Mas já aqui podemos viver nessa comunhão. Portanto, que nós saibamos valorizar as duas mesas da missa, nós somos alimentados, como dizia, o pão da palavra é a primeira mesa da missa, mas sobretudo a Eucaristia, a presença real de Jesus, convívio descido do céu, que nos alimenta nessa nossa peregrinação numa eternidade. Não estamos sós, não podemos ficar enfraquecidos, assim como nosso corpo pode sentir a fraqueza quando nós não alimentamos o nosso físico, assim também a nossa alma, o nosso espírito precisa se alimentar desse pão do céu que é Cristo. E assim como Jesus diz no Evangelho, que Ele está unido ao Pai e ao Espírito Santo. Então nós vemos aqui o mistério da Santíssima Trindade se revelando. Jesus nunca age sozinho, Ele sempre faz questão de dizer que age com o Pai, e é na ação do Espírito Santo. Como ele deixa bem claro no Evangelho, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então a união de Jesus, mesmo ele estando aqui nesse mundo encarnado, ele está unido ao Pai e age em obediência ao Pai até o fim, conduzido pelo Espírito. E assim também nós devemos estar unidos a Cristo e aos irmãos e irmãs. É como nós cantamos, né? A Eucaristia nos une a Cristo e aos irmãos. Celebramos a Eucaristia em comunidade, celebramos a certeza da presença de Jesus, que cumpre aquela promessa feita antes da ascensão: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E em toda a missa ele cumpre essa promessa, ele está conosco, é pão vivo descido do céu, e nos dá a garantia que, se desse pão nos alimentarmos, viveremos com ele eternamente. Cada vez que comungamos a Eucaristia, comungamos o céu e nos aproximamos cada vez mais desta realidade. E Nossa Senhora, que foi o primeiro sacrário da Eucaristia, que foi o primeiro ostentório, a mulher eucarística, sempre unida a Jesus, ela nos ajude a fazer esse mesmo caminho, para que nos tornemos sacrários vivos do seu Filho, sejamos a habitação digna dele, pois cada vez que nós comungamos, nós devemos fazer a mesma experiência que fez o apóstolo São Paulo. Quanto mais nos alimentamos da Eucaristia,
Podemos dizer como ele: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, pelo sacramento da Eucaristia, o sacramento do seu amor, da sua misericórdia. Peçamos a Jesus: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, ajudai-nos a valorizar a tua presença no sacramento da Eucaristia. Que nós não participemos da missa só porque é um preceito, sobretudo aos domingos, mas temos a possibilidade de comungar todos os dias, se quisermos, mas especialmente aos domingos. É um preceito, é uma obrigação, mas não deve ser uma obrigação como uma imposição, mas é uma obrigação de amor. Amamos aquele que nos amou no primeiro, porque amor com amor se paga. Se ele está presente na Eucaristia por amor a nós, se ele se faz presente aqui por amor a nós, o nosso amor a ele se demonstra com a nossa presença, com a nossa participação. Quantas vezes nós abandonamos este nosso encontro com Cristo, a antecipação do céu para nós, por outras coisas? Deixamos o pão vivo descido do céu e vamos procurar alimento em outros lugares e não seremos saciados. Peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora do Rosário de Fátima que nos ajude a amar a presença real de Cristo na Eucaristia, para que possamos celebrar bem esse mistério, para que não vivamos sem esta presença do Senhor em nós, que nos fortalece, que nos anima e que nos encoraja. Que Nossa Senhora nos torne dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos agora apresentar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, as nossas preces pessoais e particulares, que agora colocamos em comum na oração da nossa comunidade.